Bom dia, bom dia, bom dia. A paz seja com todos. Deus transborde em nós a paz, o amor, a alegria e possa inundar todos que estão em nossa volta. Que todas as pessoas que se achegar a nós sinta a luz e a presença de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre nós, aliviando, consolando e revelando a verdade que a gente precisa saber com todos os assuntos concernentes ao reino do céu. Bora fazer mais um momento com Deus, bora falar com o Senhor, bora exaltar o nome do Senhor. É mais um dia que Ele nos proporcionou, mais uma oportunidade de ser feliz, de fazer diferente, de começar o dia adorando Ele, de começar o dia glorificando o nome dEle. Não se esqueça, gratidão é importante demais, faz com que você se encha de paz, de alegria, de tudo de bom. Seja grato para que você possa ver as maravilhas que Deus já operou na tua vida. Comece a agradecer pelo que Ele fez, não pelo que Ele ainda vai fazer. Deus já é tudo na sua vida. A sua salvação já foi um grande milagre, você é um grande milagre. Então vamos começando já agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, até pelas coisas ruins. Porque Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então isso que você está vivendo está cooperando para o teu bem, tá bom? Antes da gente começar o capítulo, corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é necessário que você ouça e leia também. Não fique só ouvindo as pessoas falar, não. Vai ler para o Espírito Santo ministrar o teu próprio coração, tá bom? No capítulo 16 está dizendo que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais do tempo? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. Nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. Que o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, e Jesus ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui no versículo 5 está dizendo que, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: fique atento e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele disse isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens? De quantos cestos vocês recolheram? No capítulo 14, ele fez a primeira multiplicação, e no capítulo 15 ele fez a segunda multiplicação. Tá aí nos vídeos anteriores, assistam lá. E aqui no 11 está dizendo: como vocês não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus estava dizendo sobre o cuidado com o fermento usado. Não era sobre o cuidado com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava dizendo para eles tomar cuidado com a falsa doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui no versículo 13 está dizendo que, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave dos reinos dos céus. O
O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Aqui Jesus foi revelado a Pedro. Deus revelou Jesus a Pedro e disse quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, o Messias, né? E aí ele falou para Pedro que o que ele ligasse na terra seria ligado no céu. No 21 está dizendo, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Veja aqui que o mesmo Pedro que foi usado para dizer que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o mesmo que foi usado por Satanás para falar com Jesus que aquilo não ia acontecer com ele. E deixa eu falar para vocês, Deus usa quem ele quer e usa para fazer o que ele quer. Ele é Deus e pronto, acontece segundo a permissão do Senhor. Até esse momento que Pedro falou isso para Jesus, é segundo a permissão do Senhor. Satanás tentou Jesus, segundo a permissão do Senhor, é tudo segundo a permissão do Senhor. Não pode acontecer nada se Deus não quiser, e é para dar exemplo para a gente. A Bíblia é para dar exemplo para a gente, porque é um manual de instrução que a gente tem. Então imagine só que Pedro estava ali com Jesus coladinho todos os dias, todos os dias, todos os dias. E a gente sabe, né, futuramente a gente vai ler que ele negou Jesus 3 vezes. E o fato dele ter negado Jesus 3 vezes não afastou ele de Jesus. Jesus já sabia que ele ia fazer isso. E depois Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama, Pedro? E Pedro responde que sim. Ele pergunta de novo e pergunta de novo, porque são 3 vezes que ele pergunta. E Pedro confirma que ama ele sim, e ele sabe mesmo, porque Pedro amava ele. E nós amamos também. E aí eu quero falar para vocês uma coisa. Todos vocês que são ofendidos, que são humilhados, que vê as coisas ruins acontecendo na vida de vocês através de pessoas que vocês amam, vocês sempre estão falando que é por falta de amor. Não é por falta de amor. As pessoas não fazem maldade com a gente por falta de amor. Não, é por falta de sabedoria. Senão as mães não batiam nos filhos, as vós não batiam nos netos. Se a gente bate ou grita com eles em momento totalmente inútil, não tem nem necessidade de gritar, a gente grita. É por falta de amor? Não. É por falta de sabedoria e de entendimento. Então, às vezes, a pessoa que está aí te fazendo mal, seja amigo, seja parente, seja marido, seja quem for, ele pode estar simplesmente com falta de entendimento. A esposa que maltrata o marido toda hora, que fala palavras que não deve, que grita, rixosa, contendeira, não é por falta de amor, é por falta de entendimento. Porque quando a gente está próximo de alguém, é porque a gente gosta daquela pessoa, porque a gente ama. Principalmente aquele que convive com você dentro de casa. Aí tem situações mesmo que a gente não consegue se libertar de algo que está fazendo mal para a gente. Só que, às vezes, se Deus está permitindo que você continue no lugar, é porque Deus tem propósito com você aí no lugar que você está. Jesus estava ouvindo da boca dele um desejo de não cumprir a vontade de Deus da parte de Pedro, né? Pedro ali falando para Jesus e contra a vontade de Deus. E a gente não pode ir contra a vontade de Deus. Então, quando alguém se chegar perto de você e falar para você ir contra a vontade de Deus, não vá. Pedro era um discípulo de Jesus, estava com Jesus todos os dias, via os milagres de Jesus acontecendo. Deus revelou que ele era o Filho do Deus Altíssimo. O fato de uma pessoa estar na igreja, o fato de uma pessoa te amar, não impede eles
de falar coisa que te entristeçam, que te desagrada e que vai contra a vontade de Deus na sua vida. Repara que Pedro negou Jesus 3 vezes. Futuramente nós vamos ler. Não foi por falta de amor. Pedro abandonou Jesus ali. Não foi por falta de amor. Foi por falta de sabedoria e temor. Medo, né? Medo do humano. Nós, seres humanos, também cometemos falhas uns com os outros. E não é por falta de amor. É por falta de sabedoria. Aqui no versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse vai achar. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Glória a Deus. Aqui está dizendo que todos aqueles que querem seguir Jesus têm que renunciar a si mesmo, renunciar às suas vontades, renunciar aos seus desejos, renunciar ao seu eu para viver de espírito, para viver com Cristo e Cristo neles. E aí Jesus está dizendo que aquele que não abandona tudo para estar com ele, não é digno dele. Tem outro versículo que fala que deve-se seguir Jesus e não olhar para trás. E aqui está dizendo, o que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro se você perder a tua alma? O que vai adiantar você ficar tão intertido com as coisas da terra se você vai perder o reino do céu? Se você na eternidade não vai ter o direito de viver em paz. Porque de acordo com a Bíblia existe céu e inferno. Então quando Jesus está dizendo aqui que vai perder a vida, quem quer ganhar a vida aqui na terra vai perder, ele está dizendo perder a vida eterna, né? Deixar de ser salvo, deixar de ser liberto, perder o reino do céu. E as pessoas têm o costume de dizer que o inferno não existe. Segundo a palavra de Deus, o inferno existe. Eu vou deixar um link aí na descrição falando sobre céu e inferno. Segundo a palavra de Deus, o inferno existe. E outra, eu não vou pagar para ver, né, gente? Eu vou preferir fazer as coisas concernentes ao reino e ter a vida eterna no céu, do que correr o risco de perder o reino do céu, de perder a vida eterna e ir parar no inferno, num lugar onde eu não posso voltar nunca mais e não haverá descanso. É choro o tempo todo. Lá pega fogo o tempo todo. A Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes e não tem jeito de voltar. Quem vai para o céu não volta e quem vai para o inferno também não. E principalmente com relação ao inferno, não tem promessa nenhuma para quem vai para o inferno. Tem promessa para quem vai para o céu, agora para quem vai para o inferno não. Então realmente depois que morre e vai para o inferno acabou-se. Acabou-se, não tem o que fazer. Então é necessário que a gente tenha preocupação em seguir Jesus e não ficar aqui intertido com as coisas da terra. Porque o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não vale nada. Então que em nome de Jesus a gente tenha fome e sede da palavra de Deus e desejo no coração de obedecer ao Pai, de fazer as coisas certas concernente ao reino do céu. Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Que Deus seja contigo em todos os momentos da tua vida. E que você não permita que as coisas do mundo venham tirar o seu foco do reino do céu. Você não é daqui. Você é do céu. Então você está aqui só de passagem. Tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.